Vem, bora para a Bíblia. Capítulo 13 agora de Êxodo. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Santifica-me todo primogênito, o que abrir toda madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque é meu. Moisés disse ao povo: Lembrai-vos deste mesmo dia em que saíste do Egito, da casa de servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui. Portanto, não comereis pão levedado. Hoje, no mês de Abib vos saís, e acontecerá que quando o Senhor te houver metido na terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos heveus, e dos jebuseus, a qual jurou teus pais, que daria a terra que mana leite e mel, guardará este culto neste dia. 7 dias comerás pães asmos, e ao sétimo dia haverá festa ao Senhor. 7 dias se comerão pães asmos e levedado. Não se verá contigo, não se verá contigo, nem ainda fermento será visto em todos os teus termos. E aquele mesmo dia trarás saber o teu filho, dizendo: isto é pelo Senhor, que me tem feito quando eu saí da terra do Egito. E te será por sinal sobre a tua mão e por lembrança entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca, porquanto com mão forte o Senhor me tirou da terra do Egito. Porquanto tu guardarás este estatuto ao seu tempo, de ano em ano. Também acontecerá que quando o Senhor houver metido na terra dos cananeus, como jurou a ti e teus pais, quando houver dado, apartarás para o Senhor tudo o que abrir a madre, e tudo o que abrir a madre dos vossos animais, que tiveres, os machos serão do Senhor. Porém, tudo que abrir a madre da jumenta, resgatarás com cordeiros, e se não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Mas todo primogênito do homem entre os seus filhos resgatarás. Se acontecer que o teu filho, no tempo futuro, te pergunte, dizendo: que é isto? Dir-lhe-eis: o Senhor nos tirou com mão forte do Egito, da casa de servidão. Porque sucedeu que, endurecendo o Faraó para que nos não deixasse ir, o Senhor matou os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso eu sacrifico, Senhor, os machos de tudo o que abre a madre, porém tudo que o primogênito de meus filhos eu resgato, e será por sinal sobre tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor nos tirou do Egito com mão forte. E aconteceu que, quando o Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne o Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho no deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito, armados, e tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamento e juramento aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem para o guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhasse de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia e nem a coluna de fogo de noite. Esse é o capítulo 13 do livro de Êxodo. Vem comigo, bora para a Bíblia. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que volte e que acampe diante de Pi-Hahirote,
entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, entre frente deles estarei ao campo junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: então, embaraçados na terra, o deserto se encerrou, e eu endurecerei o coração de Faraó para os que persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão que os egípcios, que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: por que fizemos isso? Havendo deixado ir a Israel, porque nos não servirá. E, e aprontou o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitões sobre eles, todos, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram com alta mão, e os egípcios perseguiram-no, todos os carros de Faraó, e os exércitos e cavaleiros, e os seus exércitos alcançaram acampado junto ao mar, perto de Pi-Hahirote, diante de Baal-Zefon, e chegando a Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo a Moisés: não havia sepulcros no Egito, para nós tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isso, que nos tens tirado do Egito? Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixai-nos que servamos aos egípcios, porque é melhor nos para servir aos egípcios do que morremos no deserto? Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vieste, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara, e estenda a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entre nele atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército, e nos seus carros, e nos seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles, e se pôs atrás deles, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escurecida para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro, não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por forte vento oriental aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos, e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, e os seus carros, e os seus cavaleiros, até ao meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna do fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios, alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhes as rodas dos seus carros, e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque por eles peleja contra os egípcios.
E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força, ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao encontro, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas tornando cobriram os carros e os cavaleiros, e todo o exército de Faraó que havia seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua mão direita e à sua mão esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar, e viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo do Senhor, e creram no Senhor e em Moisés, seu servo. Esse é o capítulo 14 do livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia.